As cenas de homens, mulheres e crianças disputando comida na faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que chocam o mundo, se tornam imagens cotidianas. Do dia 20 ao dia 30 de julho, 86 pessoas morreram em Gaza como resultado direto de malnutrição, segundo informações de hospitais locais. Mas profissionais de saúde e de agências humanitárias alertam que o número real deve ser maior, já que não entram na conta pessoas que morreram por problemas de saúde agravados pela falta de comida. Após pressão internacional, no dia 20 de julho, Israel anunciou pausa tática nos ataques entre 10 da manhã e 8 da noite todos os dias e a criação de corredores humanitários para a entrada de ajuda. O espaço aéreo de Gaza também foi liberado para países lançarem mantimentos por avião. No entanto, organizações que atuam no território afirmam que a situação de escassez extrema de alimentos não mudou desde então. Matemática da fome. Essa é a expressão usada por veículos de mídia internacional, como o jornal britânico The Guardian e o israelense Haaretz, para se referir à realidade enfrentada pela população de Gaza. Com a entrada e a distribuição de ajuda controladas com mão de ferro por Israel, comida virou arma de guerra. E mesmo com o mundo todo vendo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirma que não há política de fome em Gaza e não há fome em Gaza. No BDF Entrevista de hoje, vamos abordar como a fome é gerada de maneira fria e calculada para subjugar o povo palestino e por que a comunidade internacional assiste a tudo de braços cruzados. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. 175 pessoas já morreram por má nutrição em Gaza desde outubro de 2023. Dessas, 93 são crianças. E mais de 1.400 palestinos foram mortos desde o fim de maio enquanto tentavam conseguir comida. Para a gente falar sobre esse assunto tão difícil, mas necessário, eu converso hoje com o Alexandre Leite. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e participa de 2 grupos de pesquisa sobre fome e relações internacionais. Alexandre, obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Boa tarde, não há de quê, estou aqui à disposição. Alexandre, antes da gente começar, eu vou fazer uma correção, vou me corrigir, porque na abertura a gente falou que foi no dia 20 de julho que Israel passou a permitir que um pouco de ajuda humanitária voltasse a entrar em Gaza. Na verdade, foi no dia 27 de julho, mas continua a mesma situação, né, de escassez extrema. E antes da gente falar dessa situação atual, eu queria trazer um pouco de contexto histórico, né? Enquanto eu estava pesquisando, eu achei esse dado que em 2016, no governo do primeiro-ministro Ehud Olmert, um dos principais conselheiros dele falou a seguinte frase, abre aspas, a ideia é colocar os palestinos em uma dieta, mas não fazê-los morrer de fome, fecha aspas. Ou seja, não é de hoje que essa questão da entrada de alimentos em Gaza é utilizada como arma por Israel, né? Explica um pouco desse contexto histórico que a população palestina vive. Tá, Raquel, a estratégia de Israel, ela data de mais tempo, né? Se a gente voltar até o último quarto do século XX, a gente vai identificar, na verdade, se a gente for fazer uma regressão histórica, a gente encontra isso em períodos mais longínquos do que o último quarto do século XX. Mas é uma política de gerar carestia, né, principalmente na faixa de Gaza, mas para a população palestina como um todo. Então, o que a gente observa é uma frequência. Né? O que a gente pode falar é que, com a existência desse conflito, e eu acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre a utilização do termo guerra, ou se está certo ou se não está certo, mas o conflito só veio acentuar uma situação que ela se prolonga já há um período significativo de tempo. Tá? Eu diria fácil, arredondando aqui, mais de 45 anos em que Israel já cria mecanismos de carestia para a população palestina, seja na faixa de Gaza ou em alguns outros enclaves que existem no território. Né? Existem políticas, por exemplo, de restrição à água.
Existem políticas de restrição a acesso a determinados bens. Então, essa política é antiga, né? Essa frase que você citou, ela é uma frase que tem um conteúdo crítico pejorativo muito perigoso, né? Porque ela desvirtua o termo dieta, né? Já é um problema, e ela passa uma falsa percepção. Primeiro, ela engana quem está escutando a frase, e segundo, ela passa uma falsa percepção de que existe algum tipo de cuidado, algum tipo de zelo com a população daquele local, que na verdade não acontece, né? É um problema antigo para o Estado de Israel, é um problema que era tratado sempre de forma muito violenta. Quando eu falo violenta, não quer dizer especificamente a violência no sentido do ato violento, mas da violência por gerar carestia, gerar restrição, né, gerar falta de acesso. Então, isso é um comportamento de Israel de longa data, tá? Né, as imagens das pessoas esqueléticas em Gaza, imagens inclusive que a gente teve uma escolha editorial de não mostrar, porque são imagens realmente muito chocantes de crianças. Quando a gente vê essas imagens, é meio impossível não lembrar das imagens do Holocausto, né? E não é uma comparação forçada. O jornal The Guardian fez um comparativo de calorias consumidas. Então, calorias consumidas por um prisioneiro de Auschwitz e calorias consumidas por uma pessoa que mora em Gaza em maio desse ano. Em Auschwitz, a média era de 1.600 calorias diárias, e em Gaza, em maio desse ano, 1.400, ou seja, 200 calorias a menos que em Auschwitz. Isso é muito chocante e aponta realmente a um projeto de extermínio que está acontecendo com a população de Gaza, né? Então, era isso que eu queria, se me permite, era essa colocação que eu queria apresentar, levando em consideração a quantidade de vezes que a gente está observando as pessoas mencionarem o termo política de guerra, instrumento de guerra, né, a fome como instrumento de guerra. Até um grande amigo que faz parte de desse grupo de pesquisa que vocês mencionaram na introdução, ele acabou de escrever um artigo em que ele dizia o seguinte: a provocação dele, que eu acho uma provocação extremamente pertinente, é a gente começar a dar nomes corretos ao que está acontecendo na Palestina, mais especificamente na faixa de Gaza, né? Mas a gente tem enclaves, estados quebrados. Ele fala o seguinte: a gente não deveria utilizar o termo guerra para essa situação, porque principalmente nos estudos, eu não sou especialista em segurança, mas a gente acaba sendo obrigado a estudar isso. Quando a gente vai fazer estudos sobre conflitos, sobre guerra, a gente parte do pressuposto que existem dois estados consolidados, né, soberanos, com algum nível de autonomia para poder, para que haja um conflito, né? E no caso Israel-Palestina, a gente não tem essa situação, né? A gente tem Israel, um estado consolidado, um estado com capacidade, com poderio militar para poder engajar no conflito, e do outro lado a gente tem a fragilidade da Palestina, principalmente da faixa de Gaza, né, em que um outro problema que a gente pode conversar sobre isso mais à frente, não é necessariamente um Estado plenamente reconhecido, ainda não são todos os países que fazem parte, por exemplo, da ONU, que reconhecem a existência do Estado palestino. Então, não é um Estado com capacidade, com estrutura, com condições de engajar em um conflito. Então, a gente não está falando de guerra, né? Aí eu vou muito mais na direção do que você mencionou em termos de comparação, Raquel. Eu iria muito mais na ideia de um genocídio. Eu iria muito mais na ideia de talvez de uma limpeza para poder estabelecer um mecanismo de colonização, de dominação tanto territorial quanto humana, né, na localidade, dizimando uma parcela significativa da população, levando em conta, isso é importante a gente mencionar, que o conflito que ocorre hoje nesse espaço geográfico, ele é desencadeado por uma ação do Hamas, né? E, em tese, né, segundo o argumento de Israel, que é um argumento bem frágil, Israel tudo faz para poder
terminar, para poder acabar com a ameaça, né, existente do Hamas. Só que a gente está vendo uma escalada em um evento de dimensões infinitamente maiores do que, né, como o próprio direito internacional diz, e eu também não sou especialista em direito internacional, mas a gente também tem que dar uma lida nisso, como o direito internacional diz, uma possibilidade de defesa e de reação diante de algumas ações. Mas a gente não deveria tratar o evento Israel-Palestina como uma guerra. Uhum. Né? A gente não está falando de dois estados que têm capacidade bélica e estrutural para poder agir e reagir diante de um conflito, entende? Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com o que acontece hoje com Rússia e Ucrânia, ali a gente pode falar de uma guerra. Né? A Ucrânia, mesmo inferiorizada nas capacidades próprias, ela está tendo apoio e ajuda de outros estados, mas nas capacidades próprias a Ucrânia tem mecanismos de reação diante de ataques da Rússia. E a mesma coisa pode ser dito da Rússia. O que não pode ser dito e nem utilizado em mecanismos comparativos no caso de Israel-Palestina. Que tipo de capacidade e estrutura que a Palestina, né, aquela região, tem para poder reagir a qualquer tipo de tomada de decisão por parte de Israel, certo? Então, a sua frase, né, fazendo uma comparação, inclusive, das calorias, eu tenho uma observação sobre isso, ela é um pouquinho mais severa, tá? Porque não existe capacidade de enfrentamento, então não é uma guerra, propriamente dita. E a gente tem um outro detalhe, né? No vídeo inicial, você estava mostrando a abertura para a entrada dos alimentos. Mas é preciso que a gente entenda que aquilo ali é pontual. A gente não está falando de uma entrada contínua de alimentos e a gente não está falando de uma criação de uma estrutura contínua de fornecimento e de saciamento de restrições alimentares, seja de calorias, seja de acesso, quantidade de alimentos, né, ou quantidade de refeições que são feitas no dia, que vão resolver o problema. Né? Então, o problema ele é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais complexo e denso do que simplesmente permitir a chegada da ajuda humanitária. A chegada da ajuda humanitária é pontual. Né? E a gente tem vídeos espalhados por todos os portais com viés crítico, obviamente, mostrando que está existindo uma guerra interna, aí sim, né, um desespero completo da população para poder ter acesso aos alimentos. Né, porque é extremamente desordenado, é controlado por uma agência israelense, né, a entrega das ajudas humanitárias na forma de alimento está sendo feita por empresas contratadas, e em alguns casos dela ou é dos Estados Unidos ou é de Israel. Né, ainda tem um problema de entrada de veículos de outros organismos internacionais, que é um outro problema que a gente tem que entender no caso, né, desse genocídio israelense na região da Palestina. Uhum. Por exemplo, a ONU, né, que tem centenas de postos de distribuição, não está podendo agir, né, no território. Uma outra coisa também que eu achei, lendo reportagens sobre o assunto, tem alguns relatos, claro que são só relatos, ainda não é nada muito comprovado, mas relatos de pessoas que trabalham em agências humanitárias que contam que não deixaram entrar tâmara e azeitona. E aí, Israel deixou entrar azeitona cortada e pasta de tâmara, ou seja, tem uma proibição de entrada de sementes. E a população da faixa de Gaza também não está podendo ter acesso ao mar, então eles não conseguem pescar. Ou seja, é uma população que está 100% dependente dessa ajuda externa, não consegue plantar, não consegue pescar. Então tem um viés muito calculado aí também, né? Você deixa a população totalmente dependente dessa ajuda externa e aí você controla a conta-gotas o que pode ou não entrar e cria um caos dentro daquele território, né? É, Se a gente for pensar, usando de novo o seu exemplo, o que ocorre hoje é uma espécie de cercamento, né? Um cerceamento da população palestina de acessos a qualquer possibilidade de produção. Agora a gente tem que. É dificílimo falar isso, de uma dureza ímpar.
Mas o território, da forma como ele se encontra hoje, né, quando a gente pega imagens de satélite, de drones, imagens aéreas, ou até mesmo imagens panorâmicas, é uma terra arrasada, né, é um território completamente destruído. Né? É um território que, para voltar a ser produtivo em alguma medida, vai ser necessário um volume significativo de capital e investimento para poder transformar aquele território em algo que consiga gerar algum tipo de produção de alimento. Né? Cercear o acesso ao mar para poder evitar a pesca é uma estratégia de restrição, uma estratégia de reduzir o acesso da população a mecanismos que pudessem gerar algum tipo de alimentação. É, é, eu tentei desmistificar a ideia de instrumento de guerra, mas a gente pode fazer a mesma leitura utilizando os mesmos dados, mostrando que é um instrumento para poder dizimar a população. Né? Então, não é necessariamente uma guerra, porque não existe estrutura, né, e características para poder se denominar aquilo de guerra. Né? O Tiago, que eu mencionei no começo dessa entrevista, ele escreve o texto, o argumento dele no final é que é uma política de colonização. Né? Eu estava acabando de ler aqui, um pouquinho antes de começar a entrevista, um documento que saiu de algumas sociedades internacionais de economia política, e eles estão tentando ainda fazer estimativas do tamanho do dano humano. A gente consegue fazer os cálculos de número de mortos, a gente consegue ver o tamanho, o volume de território que está completamente arrasado. Né? Você, Raquel, mencionou os dados de calorias, fazendo uma comparação com o que existia à época, né, do Holocausto, mas a gente ainda não tem uma perspectiva do dano completo daquilo. Né? Quanto vai sobrar de população palestina? Né? Eu estava estruturando as ideias aqui na minha cabeça, estava assim, cara, alguns países centrais da Europa estão demorando demais para poder dar o reconhecimento do Estado palestino, porque esse reconhecimento é extremamente importante. Né? Uma vez que eles não reconhecem o Estado palestino, então a gente está vendo, em coisa de 2 semanas, todo mundo deve estar acompanhando, começou a ter uma discussão em Portugal, está tendo uma discussão na França, está tendo uma discussão em países que são relevantes dentro do cenário europeu, para poder reconhecer. Tarde demais, no meu juízo. Uhum. Né? Porque agora que a população está sendo dizimada, que vai sobrar um número muito pequeno, porque, né, essa população está sendo distribuída por locais, né, desde o começo do conflito. Quem conseguia fugir, ela vai se distribuindo pelo planeta. Né? Regiões próximas, abrigos, espaços humanitários, alguns buscam familiares em outros lugares do mundo, mas a gente tem que entender que a gente está vendo, né, a gente está testemunhando um país, Israel, simplesmente dizimando uma população de o que seria um outro Estado. Né? Essa história é muito antiga, de 47. Né? A proposição da existência dos dois Estados, da Constituição do Estado palestino, em que alguns países tiveram mais ação e mais relevância nessa propositura, o Brasil, inclusive, é um dos principais países nessa propositura, ela está demorando demais para poder ser acatada por outros países, para que haja um reforço nos organismos internacionais. Você mesmo mencionou a ONU, né? Eu fico respondendo em sala de aula assim, mas para que serve a ONU? Né? Se nenhum elemento, né? Porque a capacidade de enforcement é muito pequena, pedir para poder cessar o evento é simplesmente um pedido, não é necessariamente uma determinação, né? Nada garante. Israel tem um apoio significativo no que diz respeito a alguns países centrais, né, do contexto internacional, que ainda estão, de certa forma, mesmo com algum receio, alguma ida e vinda, mas eles continuam apoiando a reação de Israel. Então a gente está presenciando, né, uma inoperância completa do sistema internacional, e mais ainda, a gente está vendo uma população ser completamente dizimada. Né? E na complexidade do evento, a gente não sabe o que vai sobrar dessa população, a gente não sabe o que vai ser da população palestina assim que a gente tiver, e eu espero que seja o quanto antes, né, um encerramento desse processo, porque até agora
nós estamos numa situação de completa incerteza. Né? Israel Alexandre, determina. daqui Oi, a pouco eu fala. vou voltar mais nessa questão da comunidade internacional, mas eu queria antes abordar um outro aspecto, né? Que é todo esse aspecto de destruição humana, né, que está acontecendo, que não fica só, né, entre muitas aspas, nas mortes, etc., mas tem também um impacto no tecido social, né, daquela sociedade. Então você tem essas cenas de pessoas brigando por comida, vizinhos brigando, às vezes uma mãe tem que decidir qual filho ela vai alimentar, enfim, uma situação de uma miséria humana assim, sem, né, a gente nem consegue dimensionar direito, e isso vai ter um impacto muito longo, vai ser um trauma geracional, né, do povo palestino. Isso também destrói o tecido da sociedade, também é uma forma de um povo subjugar o outro. Claro. A gente pode pegar os dados que a gente tem mais recentes, que é o número de famílias que estão sendo ou descontinuadas ou que estão sendo quebradas por conta dos ataques. Né? Então a gente vai, eu imagino que no médio prazo, a gente vai ter relatos e a gente vai conhecer casos de que só sobrou um filho, ou que só sobrou a mãe. Né? A mãe não tem mais os filhos e também não tem mais o marido, sobrou só aquela pessoa. Né? E no caso dessas cenas que vocês acabaram de mostrar, aquilo ali é uma demonstração clara da deterioração completa da condição dessas pessoas. Né? São pessoas que estão disputando um, um elemento de sobrevivência. Né? E é importante a gente entender que a grande maioria dessas pessoas que estão disputando, que estão com essas vasilhas na mão, com essas panelas na mão, elas já são elementos desestruturados no que diz respeito à estrutura social. Né? Uma parcela significativa dessas crianças, por exemplo, já não tem familiares. Né? A própria decisão dos pais, ou da mãe, ou do pai, de definir quem vai alimentar, o que a experiência mostra, é que em situações como essa, a solidariedade ela escala de tamanho. Né? Então, em situações de completa deterioração, as pessoas dividem o seu mínimo. Tá, Raquel? Então, o que inicialmente é um elemento social relevante. Mas esse mínimo é tão pouco que até a divisão desse mínimo ele torna-se insuficiente para poder saciar a fome dessas pessoas, saciar todo o volume de restrição que elas estão passando. Né? E a gente tem uma quantidade imensa de elementos culturais, por exemplo. Os donativos na forma de alimentos, eles desconsideram completamente a base cultural alimentar local. Então as pessoas são obrigadas a comer aquilo que elas estão recebendo na forma de doação. Né? Elas vão perdendo gradualmente suas características culturais, inclusive. Né? Então, a questão da solidariedade, o que a gente vê dos estudos da literatura é que ela existe. Né? Mas a restrição, ela escala num tamanho tal que, mesmo havendo essa solidariedade entre as pessoas, mesmo com a desestruturação do tecido social, isso ainda é muito pouco para a gente para manter aquela sociedade estruturada minimamente em pé. Então, de novo, não é um caso natural de guerra. Né? É um caso em que você pega o tecido, você desconstrói famílias, você destrói estruturas, e aquilo ali cria uma deterioração tamanha que a gente vai precisar de algum tempo para poder identificar qual é o impacto disso em toda a população palestina. Além do Holocausto que a gente citou, teve algum outro exemplo da história recente, aí, pensando em século XX e tal, em que a fome foi usada de maneira tão deliberada assim, contra um povo específico? Olha, em ambientes internacionais existem alguns registros, sim. Existe registro, inclusive, utilizados em ambientes domésticos. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, na região Nordeste, já houve utilização da fome como um instrumento político-social de desagregação, né, das estruturas sociais. Internacionalmente, o que a gente tem de registro, isso não é muito fácil de ver,
é que em períodos de conflito, a despeito de existir uma legislação que regulamenta ou que deveria estabelecer até onde, quais instrumentos poderiam ser utilizados em um evento de conflito, eles normalmente são desrespeitados, Raquel. Então, a gente tem muitos registros, por exemplo, fazendo uma comparação, não é a mesma coisa, mas serve de comparação, por exemplo, a utilização de estupro como um elemento de fragilização da sociedade. Existe uma regra no direito internacional para que isso não ocorra. E ainda assim a gente tem registros que ocorrem. Né? Então, a mesma coisa acontece na grande maioria dos conflitos. Né? A gente não pode fugir dos direitos humanos de manter o mínimo. E a alimentação entra nesse mínimo. Mas a gente sabe perfeitamente bem que há, em outros eventos, a restrição ao alimento para que você desestruture. Mas em guerras, normalmente isso é feito no nível militar. Então você restringe, por exemplo, o acesso à alimentação para poder chegar nas tropas, fragiliza as tropas e elas ficam mais fáceis de serem abatidas. O termo técnico não é esse, mas é o termo mais fácil de ser compreendido. Mas nesse nível que a gente está vendo na Palestina, eu não me recordo de um evento com essa envergadura e com esse requinte de crueldade. Porque não dá para poder poupar, existe um requinte de crueldade gigantesco. A gente não está falando mais simplesmente de Israel desmontar a estrutura do Hamas, a gente está falando de Israel dizimando toda a população palestina, deixando sobras, infelizmente. Tem outros culpados, né, além de Israel, e eu queria falar um pouquinho sobre os Estados Unidos nesse contexto, né? A gente tem umas imagens aqui que na última sexta-feira, dia 1º de agosto, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, ele foi a Gaza e visitou, junto com o embaixador dos Estados Unidos em Israel, um dos postos da Fundação Humanitária de Gaza, que é essa fundação que foi criada aí por Estados Unidos e Israel para fazer a distribuição de comida para os palestinos, e o embaixador elogiou muito a atuação da fundação. Aqui é importante a gente lembrar como que essa fundação funciona, né? São só 4 postos de distribuição para todo o território, mais de 2 milhões de pessoas. Cada posto fica aberto durante minutos por dia, cerca de 15 minutos por dia, e aí as pessoas têm que correr para conseguir pegar ali os mantimentos e muitas vezes acabam sendo baleadas. Mais de 1.400 pessoas já morreram dessa forma, sendo baleadas por militares enquanto tentam pegar um saco de farinha. Qual que é o papel dos Estados Unidos nessa catástrofe? Então, os Estados Unidos é historicamente um país que apoia Israel. Né? São países que têm uma aliança de longa data. Se a gente pegar o começo da reação de Israel ao atentado iniciado pelo Hamas, daquele momento até hoje, a gente vê uma participação, uma atuação muito efetiva e direta dos Estados Unidos como um grande apoiador. Eu posso estar enganado no número, mas eu acho que só teve 2 momentos em que o governo dos Estados Unidos se manifestou a respeito dos excessos. Né? Se não me falha a memória, uma foi por conta do bombardeio e a segunda foi por conta da repercussão que estava se tornando internacionalmente por conta dos dados de fome. O bombardeio foi em áreas ditas hospitalares e a outra questão da fome. Tirando essas poucas manifestações dos Estados Unidos, o que a gente observa é um alinhamento dos Estados Unidos, até mesmo um compadrio, é um termo feio, né? Mas é o termo que cabe aqui, dos Estados Unidos com os objetivos de Israel. E aí, Raquel, eu queria puxar na memória uma fala do presidente Donald Trump, há pouco tempo atrás, em que ele é terrível. A gente ter que mencionar o Trump é sempre uma tragédia, né? Eu sou favorável a gente dar o mínimo de
de plataforma para esse tipo de coisa. Mas o presidente Trump, numa declaração, ele disse que ele, junto com Israel, Estados Unidos, né, ele representante dos Estados Unidos, junto com Israel, iria transformar aquele espaço todo em um novo território que eu vou transformar isso para um português mais compreensível. É como se ele quisesse transformar aquela região da faixa de Gaza em um resort de luxo, provavelmente com vários cassinos, né, com alguma coisa assim, e obviamente sem a população palestina. Esse tipo de essa fala, ela demonstra bem, de forma bem clara, qual é a participação dos Estados Unidos nessa situação com Israel. Né? É um aliado que apoia, né, diretamente a atuação de Israel. Quando ele entra em algum tipo de atuação, a atuação normalmente é extremamente precária, e aí a gente tem que compreender todo esse cenário dentro da perspectiva do governo Trump, porque provavelmente se não fosse o governo Trump, a gente não teria o mesmo tipo de comportamento a despeito da parceria histórica que existe entre Israel e Estados Unidos. Mas eu imagino que haveria uma visão um pouco mais humanitária. Uma vez que é governo Trump nos Estados Unidos, a gente está agregando um pouco de combustível nessa fogueira para ela se tornar um pouco mais acalorada. Né? É péssimo. Né? E o resto da comunidade internacional, né? Porque às vezes a gente vê um líder de um país ou outro fazendo uma crítica, né, verbal à atuação de Israel, mas isso não se concretiza, por exemplo, em políticas de sanção contra Israel, né? Pelo menos não comprar arma a Não. Israel. Inclusive hoje no Brasil, de fato, saiu uma matéria mostrando quanto o Brasil compra de armamento de Israel, né? Até o governo Lula tentou ali não cumprir um dos contratos, mas tinham contratos já firmados antes, tem contratos feitos por governos estaduais, né? Enfim, o que falta para a comunidade internacional tomar uma posição mais concreta e pensando que, assim, Israel não é um país super rico, a gente não está falando de uma potência que se você parar de fazer comércio com ele, um país vai quebrar, né? Então, assim, por que não tem esse passo mais duro? É, vamos lá, Raquel. Eu acho que, bom, primeiro caso do Brasil, contratos já firmados, é característica do Brasil normalmente cumprir os contratos. O Brasil é um estado que cumpre as regras, né, do sistema internacional. Pela gravidade, você me perguntou assim, o que falta, né? Eu vou dividir um pouco a minha resposta, tá, Raquel? Pela gravidade do evento, não falta absolutamente nada. Isso é importante ficar claro. O que está acontecendo naquela região, né, com derivada de políticas muito claras, muito deliberadas, intencionais, diria eu, né, de Israel para poder pauperizar ao máximo, deteriorar ao máximo aquela região, a população, retirar a população do local, está tudo sendo feito. Então, em termos de gravidade, não falta nada. Tá tudo aí exposto, bem exposto, bem colocado para a comunidade internacional. A gente tem dentro dos grandes organismos internacionais uma ausência de capacidade de forçar algum Estado a cumprir algumas normas, algumas regras. Então, eu acho que no caso da ONU, por exemplo, normalmente a gente joga direto para a ONU. Mas se a gente for, por exemplo, no Conselho de Segurança, os Estados Unidos é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança e, sendo membro permanente do Conselho de Segurança, ele pode vetar qualquer tipo de proposta ou alternativa que em algum momento ele considere que vai prejudicar os interesses dele ou o interesse de Israel, entendendo que os interesses são conciliados. Né? Existe esse elemento que eu falei com você um pouco mais cedo, do reconhecimento. Ainda tem vários estados centrais da Europa, do continente europeu, que ainda não reconhecem a existência do Estado palestino. E isso enfraquece e fragiliza. Né? Você vai tomar uma decisão, mas essa decisão é referente a quê? Né? Qual é o Estado que está sofrendo? E aí você tem um conjunto significativo de países que ainda não entende que aquilo ali se constitui um Estado. Grupo populacional com a mesma base cultural,
no mesmo espaço territorial, em tese deveria se considerar um Estado, né? Pode faltar um ou outro elemento, a mesma moeda, alguma coisa assim, mas deveria ser considerado Estado. Tanto que vários outros, né, 92 ou 97, acho que é um pouco mais, acho que eu estou errando o número, já reconhecem a existência do Estado palestino. Então, na ausência desse reconhecimento, isso enfraquece o processo de tomada de decisão por parte de organismos maiores, como é o caso da ONU e o caso do Conselho de Segurança. Existe um elemento que é pouco falado, mas qual é a importância? E aí, isso eu acho que tem que ser colocado de forma bem clara, é o que eu estava falando no começo da entrevista. A gente tem que começar a dar os nomes diretos e falar de forma mais clara o que está acontecendo. Né? Qual é a importância atribuída pelo restante do globo, por países, estados estruturados, soberanos, organizados, democráticos, para aquela região? Né? Se não se dá a devida importância, né, vamos de novo uma comparação que de novo não é a mesma coisa, mas vale a gente utilizar. Todo mundo está dando uma importância muito grande para a política de tarifas do governo do Donald Trump. Né? E por que isso tem acontecido? Porque tem um conjunto significativo de interessados envolvidos nesse processo, seja o próprio Estado, que vai ter que arcar ou que tomar decisões políticas para poder reduzir os impactos, seja todo o aparato, todo o conjunto empresarial de cada um desses países que são afetados pelo tarifaço do Trump. A gente liga a televisão e vê qualquer jornal, esse assunto domina os jornais hoje. Né? A gente, por exemplo, não tem visto mais tantas notícias assim sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Né? Tem diminuído de forma significativa as informações que a gente tem, a menos que a gente procure, que a gente vá para os portais adequados, ou que a gente vá procurar de forma informações mais estruturadas sobre a questão, né, dessa política de genocídio de Israel com os palestinos, com a população palestina na região de Gaza. Por quê? Porque o tarifaço do Trump tomou importância da mídia. Né? E aí eu estou provocando, e essa provocação é importante ser feita, como que esses países, né, ou qual é o tamanho da importância que esses países atribuem àquela região, àquela população. Né? É uma discussão muito séria. Né? É uma discussão que deveria estar na pauta da ONU continuamente. A gente vê, por exemplo, após a mudança do Papa, o Papa atual, ele tem reforçado e dado declarações contínuas, continuando na mesma perspectiva de Francisco, né, falando sobre o tamanho da desgraça humana, né, do desastre humano que é aquela situação. Mas a gente está vendo muito pouco de atuação. Os países estão sendo morosos para poder reconhecer o Estado palestino. Né? Se a Mas gente eu for acho. ver aonde... Oi, Pode falar, Raquel, desculpa. desculpa. É porque eu acho que talvez essa questão de condenar Israel e aplicar sanções a Israel não precise do reconhecimento do Estado palestino, né? Independente de ter um Estado ou não, é um povo que está sendo massacrado. Então, por Claro. que nenhum país está comprando essa briga com Israel, concretamente? Para ser bem sincero, Raquel, a gente teria que olhar caso a caso. Né? A gente não dá para falar como um todo, porque a gente vê a discussão acontecendo em reuniões da ONU, inclusive elas diminuíram de forma significativa em quantidade, né? Mesmo com todos os eventos que a gente tem observado. A gente teria que enxergar caso a caso dos países. Seria muito importante, por exemplo, a gente ter uma apresentação de uma decisão ou de uma posição unificada da União Europeia. E essa decisão unificada da União Europeia provavelmente não vai sair enquanto a gente não tiver esses países que eu mencionei, países centrais da União Europeia, reconhecendo a existência do Estado palestino. Entende? É um problema que está sendo difícil de endereçar pela inexistência ainda de uma coesão estrutural desses países. Né? Então, tem países ainda que vão ter um processo que espera-se que seja mais rápido do que está acontecendo,
para poder reconhecer o Estado palestino. Uma vez que reconheçam o Estado palestino, aí sim, esses países podem apresentar posições contrárias ou posições de retaliação. Mas, de novo, a gente não tem visto posições de retaliação contrárias de nenhum desses países. A gente observa, por exemplo, posições de retaliação contra a atuação da Rússia na Ucrânia, mas a gente não está vendo posições de retaliação, né? Declarações contrárias a gente observa, mas concreta. Vamos estabelecer políticas de sanções ou retaliações ao Estado israelense por conta do que está acontecendo em Gaza. Isso não está acontecendo, né? Teve muito pouco, né, no comecinho, mas depois, com o aumento dos ataques, e lembra que coincide um pouquinho com uma participação dos Estados Unidos nos ataques, né? A partir dos Estados Unidos começou também a fomentar os bombardeios de Israel em alguns daqueles países, a voz daqueles países foi abafada, né? Uhum. Então a gente não está observando, talvez por um medo de uma retaliação um pouco mais dura, mais pesada do próprio Estados Unidos, não que Israel precise, porque Israel tem uma capacidade militar considerável, né? Ali da região, eu uso dizer que é Israel e Irã, né? São os dois polos de capacidade militar regionais. Mas com a participação dos Estados Unidos, aquilo ali enfraquece um pouco a região, Uhum. né? Deixa a região um pouco mais insegura, mais instável. E aí tomar uma decisão, porque também a gente tem que diferenciar as coisas. Uma coisa é se posicionar no sentido contrário. É um começo. Mesmo assim, está muito frágil isso, está muito fraco, né? E não tem estrutura, né? A gente não vê uma construção internacional de um discurso único, de um discurso uniforme, de um grupo significativo de países para poder falar. Até hoje, não precisa ir muito longe. Há coisa de 2, 3 semanas atrás, eu estava assistindo um outro jornal em que um comentarista da área internacional falou assim: não, Israel está no seu pleno direito de reagir ao ataque feito pelo Hamas. Ainda hoje, entende? Não, tá vendo como é que a formação do discurso ainda é extremamente frágil e ela é quebrada, né? As pessoas pensam, não, gente, o tempo da reação de Israel ao ataque que foi feito pelo Hamas já passou. Né? O que Israel está fazendo agora é infinitamente maior do que uma reação ao ataque feito ao Hamas. Então ainda tem uma reprodução narrativa desse evento. E quando a gente vai começar a olhar a gente vê a declaração dos países, a gente vê quando está tendo alguma assembleia na ONU, as pessoas se manifestando no sentido contrário, as pessoas representantes estatais. Deixa eu melhorar essa fala. Os representantes estatais estão falando sobre o absurdo que é a situação que está sendo imposta à população em Gaza. Porém, a gente não vê os estados tomando uma atitude concreta, né, que, de alguma forma, prejudique Israel. Até hoje, a gente continua vendo, né, o Benjamin Netanyahu falando que ele não vai cessar enquanto ele não dizimar tudo, enquanto ele não acabar com Hamas. Né? E isso está sendo muito bem aceito pela comunidade internacional, infelizmente. Uhum. E outros ministros do gabinete do Netanyahu ainda com posições mais extremistas, né? E parece que isso é uma coisa que está sendo normalizada, né? A gente vê essas falas na mídia e parece que está tudo bem. Eu não diria normalizada, Raquel, eu diria assim, elas estão sendo, elas são faladas, se aceita, mas se reage muito pouco, ou se Uhum. reage muito mal ao que está sendo falado. Né? Alguns gabinetes, por exemplo, têm falas que essas falas, se a gente pegar elas na íntegra do discurso, elas são lastro para uma política de genocídio. Né? Elas te dão um lastro da política de genocídio. Uhum. Né? O Netanyahu que eventualmente flexibiliza de um lado, flexibiliza de outro, mas até mesmo, como a gente estava falando sobre a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que poderia iniciar um processo para poder brecar isto. Né? A ajuda humanitária que os Estados Unidos está coordenando, ela, me perdoe a palavra, ela é ridícula. Né? Ela é ridícula. Porque distribuir alimentação com tempo contado para um grupo popular enorme de famintos, né? Nem em situação de restrição no nível mais elevado, com um grau de insegurança e incerteza estrutural e social completa,
né? Sem falar da fragilidade da saúde, de acesso a condições mínimas, inclusive para poder médica, para poder resolver ferimentos, que é o que mais acontece, e você restringe por um período muito pequeno. Já imaginou o que é, em termos de deterioração social, esse evento? Ele é tão ruim quanto deixar a população morrendo de fome. Uhum. São várias faces aí, né? Uma mesma política de extermínio. Alexandre, muito Sim, obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista, falando desse tema que é tão desagradável de falar, mas tão necessário, né? Que a gente continue falando de Gaza, não abandone o povo palestino. eu que agradeço pelo convite. Espero ter ajudado um pouquinho. Obrigada. Esse foi o BDF Entrevista, ele vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7 da noite. Dá para ver na TVT ou no YouTube do Brasil de Fato. E no nosso YouTube também dá para você acessar os conteúdos anteriores, tem bastante coisa interessante. Até a próxima, tchau!